história dessa, né, obviamente, vai pensar no maltrato que os amigos aplicavam num colega que teve amnésia alcoólica. Mas tem uma situação famosa da Chevrolet que... Foi Chevrolet? Não importa que é montador. Mas o cara começou a mandar uma carta de ter comprado um novo modelo do carro. E ele começou a reclamar porque quando ele tinha o hábito de comprar sorvete logo após o almoço para a família. E aí ele pegava o carro dele, ia lá comprar sorvete, tinha vez que ele comprava sorvete de creme, às vezes de chocolate, e sempre voltava para casa com sorvete fresquinho para comer com a família. E aí ele trocou de carro, sempre gostava de um modelo de carro tal, lá que eu não lembro qual era o modelo também não importa. E aí ele comprou um carro novo, e a partir desse dia que ele trocou de carro, quando ele ia comprar o sorvete de chocolate, o carro voltava normal. Quando ele ia trazer o sorvete de creme, o carro não pegava. Obviamente, as primeiras vezes que isso aconteceu, né, o carro não pegava inicialmente, depois de um tempo, depois de meia hora, o carro pegava e ia embora. Mas começou a acontecer isso, ele começou a perceber que o problema era o sorvete de creme. Como assim, né, cara? Então, assim, ele mandou uma carta para a montadora. Obviamente, os caras da montadora riram, os engenheiros olharam, riram. Mas o cara insistiu tanto, e durante tantos anos, e mandou carta para tantas partes diferentes da empresa, que uma hora chegou nos engenheiros que foram instruídos a investigar. Porque o cliente era um cliente antigo, não tinha histórico de maluquices outras. Então, pô, vamos investigar, não custa, tá engraçado, pelo menos alguma coisa engraçada vai acontecer, pô. E os caras mandaram um engenheiro só para analisar o fenômeno, pelo menos, para ver acontecer, né? E dito e feito, o engenheiro chegou lá, pô, o cara um dia comprou chocolate, no outro dia ele foi comprar sorvete e pau. De creme e o carro não pegou. Mas engenheiro, tu sabe, né, cara? Engenheiro, pela história de vida, ele já não acredita nas coisas. Então o cara com um cronômetro repetiu o fenômeno alguns dias e sempre funcionando. Creme, o carro não pegava, chocolate pegava. E o engenheiro voltou então para explicar para os outros engenheiros que conclusão ele tirou. E ele percebeu que de fato era verdade o que o cara falava. Que realmente ele comprava creme, não ligava o carro, chocolate ligava. Só que ele cronometrou tudo que o cara fazia. E aí o tempo revelou, né? Quando ele comprava sorvete de chocolate, o caixa ficava do lado do freezer do sorvete de chocolate. Ele gastava menos tempo do que quando ele ia pegar o outro sorvete. Aliás, o creme era rápido e o chocolate era demorado. Eles perceberam que quando o carro era desligado e logo em seguida ligado num tempo muito curto, os gases de exaustão da última combustão ficavam presos no sistema, afogando o carro. Era um erro de projeto do carburador. O cara, além de ter o carro sido trocado por um modelo adequado, consertou um erro de projeto, que eles não tinham percebido que existia. Então, deviam ter milhares de carros ao longo do país afogando logo depois que tinha sido desligado, ligava de novo e afogava, e acabou sendo resolvido. Uma história que no começo era para gerar riso, né, dos fabricantes, foi uma coisa que gerou uma solução de um problema técnico que ocorria de verdade. Então tu vê, às vezes, quando a explicação é muito absurda, né, a gente tem que parar para olhar com um pouco preconceito, porque às vezes de fato o fenômeno existe, a gente só não existe porque não era o sabor do chocolate que afogava o carro, mas era a situação na qual ele comprava que fazia o carro afogar. Então tu vê que viagem, né? Na engenharia eles contam essa historinha pra gente aprender a ser cético do jeito certo, né? Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, elas existem. É mais ou menos isso. Bom, querido, associação mista, foi isso a última aula? Associação mista. Intelectos 2. Nossa última aula, né? Então seria a aula 42, obrigado. De eletrodinâmica, cara, a gente já viu muita coisa. Lembrando de quantidade de carga elétrica, nós vimos intensidade de corrente elétrica, fórmula limitada. Ela só serve quando a corrente elétrica é constante. Se tu precisar calcular, o que é isso? Se tu precisar calcular quantidade de carga, agora foi. Tu calcula a área do gráfico I versus T. Logo depois apareceu
Definição de resistência elétrica, V sobre I, que eu prefiro V igual a R vezes I, e por aqui a gente usa URI também. Tem essa fórmula que tem um nome feio aí, né? A dedução famosa, te falei da dedução? Resistência igual a rola? Não, né? R igual a ρ vezes L sobre A. O pessoal fala que é rola, certo? Me perdoa, mas é porque né, teu pai deve ter escutado isso e ele ficou ofendido se eu não falasse isso pra ti também. Então tu vê, ó, piadinha tosca para lembrar da segunda lei de Ohm. Depois, associação em série. Para achar o resistor equivalente, a gente soma os resistores. Associação em paralelo. Para achar o resistor equivalente, a gente soma os inversos dos resistores e acha o inverso do resistor equivalente, para depois inverter e matar a charada. Antes de avançar, eu quero discutir contigo um detalhe sobre a associação em paralelo. Dicas para associação em paralelo. Meus amigos, eu vou te dar as dicas principais para que tu escolha o que é melhor para ti. O que eu tenho percebido é que a maioria da gurizada não gosta da dica que eu acho mais poderosa. E eu tenho que respeitar, pô, cada um faz do jeito que achar melhor. Então olha só, imaginem vocês que eu tenho dois resistores em paralelo, R1 e R2. Se eu quiser achar o resistor equivalente, o pessoal costuma muito ensinar esse macete aqui, ó. Vamos fazer a soma algébrica do R1 e do R2. O mínimo entre R1 e R2, R1 vezes R2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E invertendo os dois lados, eu vejo muitos materiais trazendo essa dica já para o aluno. Eu acho que essa dica, ela serve para quem não sabe somar fração. Se o cara não sabe somar fração e precisa somar dois resistores em paralelo, tu dá a dica para ele, cara, tu multiplica os resistores e tu soma os resistores. E tu divide o resultado da multiplicação pelo resultado da soma. E aí brota a resposta. Como todo mundo sabe multiplicar, todo mundo sabe somar e todo mundo sabe dividir, é uma dica legal. Só que eu vou te mostrar que depois, saber uma outra dica mais poderosa vale a pena, mais do que essa. Mas essa dica eu te confesso, para quem tem dificuldade em matemática básica e não consegue tirar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, essa dica ela pode te salvar. Até porque mesmo que sejam 3 resistores em paralelo, tu pode ir somando de 2 em 2. Então tu sempre pode ir fazendo isso de 2 em 2. Claro que às vezes a multiplicação pode dar um número grande, um número chato de fazer e tal, é outra história. Então, primeira dica para associação em paralelo é usar essa formulazinha mágica de multiplicar, somar e dividir o produto pela soma. E aí brota do além a resposta. Outra dica que eu preciso dar para vocês é, no caso, foi dada a dica, hein? Se tu quiser, tu copia só a formulazinha final, eu deduzi onde é que ela veio, né? Para não parecer que veio do além mesmo. Outra dica preciosa, meus amigos, é quando eu tenho vários resistores iguais em paralelo. Vamos primeiro imaginar que fossem só 2. Se fossem 2 resistores iguais em paralelo, o resistor equivalente seria 1 sobre R mais 1 sobre R, que daria 2 sobre R, que invertendo daria R sobre 2. Se eu coloco um terceiro resistor igual, aqui fica mais 1 sobre R, aqui fica 3, e lá fica dividido por 3. O que já deu para perceber? Que se os resistores em paralelo forem iguais, pode comemorar. Tu pega um deles e divide pelo número de resistores. Imaginem vocês que eu tenho N resistores em paralelo. Ficaria 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, N vezes, né? Então aqui ficaria N. E aí invertendo, divide por N. Essa ideia é muito importante que tu pegue amanhã. Porque essa ideia vai nos levar a um macete muito mais poderoso. Como é que eu consigo?
Então tu vê, ó, essa ideia aqui vai nos levar a um macete Ninja Mutante Power Plus. É o número de resistores. Perfeito. Deixa eu ver se vocês estão ligados. 5 resistores de 20 em paralelo. É um de quanto? 4. Parabéns. 20 dividido por 5, 4. É uma delícia, né? Qual é a limitação desse macete? Quando não é igual? Quando não é igual, fede. Porque aí, porra, e agora o que eu vou fazer? Mas não. Sempre tem um jeitinho brasileiro. Sempre tem um jeitinho. Cara, se tu pegou a manha desse macete quando os resistores são iguais, olha como é que nós vamos aplicar o método Tupiniquim aqui nesse método Ninja. Olha só. Olha só, o negócio é o seguinte. Imaginem vocês que eu tenho um resistor de 60 com um resistor de 30. Se tu sabes que 2 iguais dá 1 pela metade, tu aceita que eu posso tirar o de 30 e colocar 2 de 60 no lugar? Aí fica 3 de 60. 60 dividido para 3, 20. Fiz de cabeça mesmo com 2 diferentes. Eu nunca vi nenhuma questão da UFSC não poder aplicar esse macete. A sensação que me dá é que o cara que faz a questão, ele fala, quero ver quem é que sabe o macete ninja para fazer de cabeça. Porque aí o cara faz isso de cabeça. O segredo é tu tirar um menor e colocar vários do maior no lugar para compensar. E conta nos dedos. Eu tenho um de 60. Mais quantos? Mais 2. Por que 2? Porque 60 por 2. Mais quantos? Mais 3. Por que eu posso colocar 3 de 60? Porque 3 de 60 dá 1 de 20. Perfeito, garoto. Obrigado pela participação. Quantos de 60 eu tenho? 6. 60 dividido para 6? Sem sujar a mão. Se tu quiser continuar 1 sobre 30, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 60, tira o MMC, vem para baixo, vem para cima, tudo bem. Mas, cara, quando tu ficar ninja nesse macete, tu olha e vomita a resposta. Me vomita. É ninja esse macete, te dá um tempo. Desculpa, pessoal, umas babinhas foi forte. E a pessoa da frente sempre sobe um pouquinho mais. Então, galera, ó, o macete ninja, ele é legal porque tu consegue usar a tua habilidade de ter entendido, né, esse evento aqui, tu consegue transformar uma situação dessa numa situação de todos os resistores iguais e acaba achando o resistor equivalente. Claro que eu poderia dar uma provocada final e avacalhar da seguinte forma. Quantos de 30 para dar um de 70? Fodeu, né, cara? Até daria pra gente começar a botar umas vírgulas ali, só que aí o macete vai virar demoníaco, já não faz mais sentido. O que a gente deveria pensar nesse caso é pensar num novo número que eu pudesse substituir todos. Certo? E esse número, no final das contas, vai ser o MMC, entendeu? Por isso que a gente acaba fazendo o MMC. Mas tu vê, ó. Pô, 210, né? Eu acho que 210 é um número bom. Quantos de 210? 3. 3 de 210. Guarda aí pra mim. 3 de 210. Quantos? 7 de 210. Com 3 já deu 10. Quantos? 11 de 20. 20 dividido para 11 não dá 210. Aliás, 210, né? 11 de 210. 210 dividido para 11 não vai dar 20, né? Quantos de 210 para dar 1 de 20? Quantos? Vai dar com vírgula, né? Então vamos ter que aumentar. 420. 420 dá, né? Aqui eram 3, 6, né? Agora vão ser 6, né? Aqui eram 7, vão ser 14. 14 com 6 já temos 20. Mais quantos de 410? 420. 420 dividido por quanto? Para dar 20. 21. 21.
deu 41 resistores, 420. 420, 41 avos. É a resposta. Claro que nesse caso, aí já não valeu a pena, né? Aí, sinceramente, eu ficar me peidando todo para achar o número, aí não dá, né? É que eu já estou especialmente idiota, meus amigos. Acho que o almoço não me fiz bem. Ficou duplo interpretativo. Mas essa é a ideia, a ideia é essa. Olha, cara, eu não sou piadista, mas eu fico tão feliz quando eu tiro o riso de vocês. Dividir por 2. Dividir por 2 de novo. Vou dividir por 3. 35, 5 e 5. Vou dividir por 5. Quando eu divido por 7 para finalizar, quando eu tiro o MNC, ficou 4, 12, 5 vezes 12, 60. Não é possível. Então tu vê, né, cara, quando a gente aprende a aplicar esse macete, a gente está, na verdade, aprendendo a somar frações de cabeça, né? Essa macete pode ser aplicável à soma de frações agora. Dividiu pelo de baixo, multiplicou, estava aí porque que eram 6 de 70, ó. Dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima. Quanto é que deu? Na dúvida, tu pode fazer aqui, né, cara? O que é dividir 420 por 30? É tirar os 6 vezes 5 da jogada, né? Dividir pelo 30, né? Deu 2 vezes 7. Deu os 14 que a gente tinha imaginado. Dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima. Deu os 21 que a gente tinha imaginado. Somando o numerador e invertendo ambos os lados, 420, 41 avos. Que era o que a gente tinha conseguido de cabeça. Só que aí não vai valer a pena. Só que os vestibulares, eles fazem de um jeito tal, convidando o aluno que se deu ao trabalho de pegar o macete, né, a fazer bem rápido, sem ter que gastar muito lápis. Show de bola! Então dei umas dicas para vocês sobre associação em paralelo, e agora sim eu acho que a gente pode voltar ao curso clássico. Uma coisa que a gente discute logo depois de ter mostrado a associação em paralelo de resistores seria geradores elétricos. Seria o próximo tópico aí. Geradores elétricos. Geradores. Isso tem no teu material, né? Nesse volume ainda, acredito eu, né? Não? Paralelo já não tinha? Então calma, deixa eu respirar. Não, calma, não foi isso. Eu vou voltar um pouco. Aí tá ruim? Tá. Pelo amor de Deus, aí é foda. Numa hora dessa tu me fala isso, pior é que os gatos são expansivos. Acontece. Nas melhores famílias. Meus amigos, olha só. Eu confesso, eu me empolguei. Mas não fui eu. Ó, agora que eu tô entendendo que você tá muito alegre. Não foi minha piada que foi tão foda. Professor, Eu falo. fazem que eu tô precisando soltar tudo. A gente professor, eu sempre culpa de vocês. Ele ainda reclama. Ainda ficou com cheiro podre. E foi nós. Vocês não comentem com os colegas que eu entreguei essa verdade, tá? É óbvio. Ou então tu fala, gente, peraí, acho que eu esqueci alguma coisa, tu sai da sala, de repente volta com alguma coisa na mão e não usa na sala de aula. Pode suspeitar. Pessoal, olha só. Gerador elétrico. Eu vou ter que dar uma segurada, que deve ser o próximo volume, certo? Eu, para tentar seguir o ritmo da apostila, em vez de discutir gerador elétrico, eu vou discutir potência elétrica, que aí tem a ver com essa matéria de agora aí. Vou deduzir para ti a forma da potência elétrica e vamos segurar um pouquinho os geradores. A colega também me mostrou que a associação em paralelo não tinha ainda, né? Eu acho que eu dei uma agilizada. Desculpa, me empolguei. Vou dar uma segurada na onda aqui.